Oi, Letícia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Só um Bom minutinho, peraí, dia. acho que não tá funcionando aqui não. Tranquilo, pode arrumar aí. Bom dia, só deixa eu ver se funciona aqui fora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Alô, tô será que te agora ouvindo. foi? Tá me ouvindo? Tô. Pronto, Tá agora conseguindo me foi. ouvir também? Deixa eu só baixar aqui. Tô conseguindo, tudo bem? Perfeito, Prazer. tudo bem? Prazer, Letícia. Como eu tinha te falado um pouco lá no e-mail e nas mensagens do WhatsApp, né? Eu tenho uma apresentação para te mostrar hoje, um plano que eu preparei especificamente Ah, para o legal. teu canal. Então, eu vejo também muitos canais com potencial, que realmente tem potencial para crescer absurdos, principalmente podcast, porque podcast tem um conteúdo muito grande, ou seja, teus podcasts que eu vi lá, tem uma hora e meia, às vezes até 2 horas, ou seja, tem muito conteúdo para a gente Sim. explorar lá para que realmente possa crescer ainda mais o canal, até que possivelmente também um canal de corte. Então, essa é uma das partes das estratégias que eu vou te explicar um pouco mais a fundo depois. Mas antes de eu te explicar tudo isso e tal, de te mostrar também os dois vídeos no Drive, né? Que se tu leu o e-mail lá que eu ia te mandar dois vídeos totalmente de graça, né? Então, tu fechando ou não comigo, eu vou te mandar esses dois vídeos no teu WhatsApp. Então, pode ficar tranquilo que esses dois vídeos Legal. eles já são teus. Então, só que antes disso, antes da apresentação, antes de eu de mandar os vídeos, eu queria saber um pouco de ti, um pouco de como começou esse projeto. Era um projeto que sempre tu teve assim no coração para colocar em prática, tirar do papel. Como foi assim esse processo de começar o podcast? Bom, eu já trabalho como apresentadora, sou atriz também, enfim, há muitos anos. E um dos assuntos que eu mais gosto de estudar é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu me formei em instrutora de yoga, meditação, enfim. Então, quando eu decidi que eu queria ter um programa meu, não só apresentar para os outros, é, esse foi o tema assim que de cara veio na minha cabeça, né? Então, eu queria que fosse uma coisa um pouco mais informal, um pouco mais leve. Claro, tem temas ali que são, às vezes, mais pesados ou que precisa dar a sua devida importância. A gente está falando de saúde mental muitas vezes, né? Mas, mesmo assim, levar esse assunto de uma maneira leve na medida do possível, né? Mas com cuidado, com respeito, enfim. E aí, por isso, não vira podcast, porque aí o nome já quebra um pouco É também, né? verdade. Já traz um pouco dessa leveza, dessa brincadeira séria. E aí é um projeto, assim, totalmente independente. Como eu já trabalho, né, com audiovisual há muitos anos, então conheço bastante gente também. Então foi assim, um amigo tem um estúdio, aí eu apresentei, fiz um projeto também, uma apresentação, apresentei para ele, falei, topa fazer comigo? Aí ele topou, então assim, ele entrou com o estúdio, né, e a equipe, ele que fazia os cortes, eu escolhia os cortes, mas eles que editavam, né. Hoje eu até aprendi já a É, editar um pouquinho, porque precisa, né. com certeza. Enfim, às vezes não dá para ficar ali na mão dos outros. Então, até os primeiros episódios que a gente precisava ali de um cenário, eu consegui parceria com loja de imóveis, etc. Enfim, então eu dou meus pulos, consegui lá as parcerias para entrar comigo e consegui realizar esse projeto. São 30 episódios, se eu não me engano. E aí eu fiquei sem gravar um tempo, porque, enfim, é uma demanda, é um gasto, né? É um investimento que eu não tinha como fazer, a não ser através de parceria. E aí, então, estava muito tempo parado. Esse ano eu falei assim: eu vou voltar. E gravei mais quatro também, na mesma história, né? Parceiros e tudo mais. E, e aí, estou reorganizando o projeto, enfim, para buscar patrocínio mesmo e conseguir seguir, porque é um pouco difícil. Ou conseguir monetizar de alguma maneira, né? Então, andei usando um pouquinho de YouTube também para tentar fazer alguma coisa. Até comecei a mudar umas thumbs e tal, mas enfim, aí sou eu ali, leiga, fazendo tudo sozinha, testando, mas consegui, fui tentando fazer algumas mudanças enfim, tentar ter algum resultado, mesmo que aos pouquinhos, para tentar viabilizar de alguma maneira, né?
Não, com certeza. Então, no caso, o teu modelo hoje de podcast, ele é 100% de parcerias, então tu não investe, digamos assim, nada no podcast hoje. Nada, E tu tem, assim, nada. previsão Assim, é para o investir? dinheiro do lanchinho no dia. Isso, basicamente. Perfeito, mas tu tens previsão para investir? Porque tu sabe que, obviamente, para crescer e tal, eu entendo que tu tenhas essa habilidade de edição, pode até ter habilidade de corte também, mas, obviamente, para a gente escalar um pouco mais isso, eu tô te falando por experiência própria, né? Obviamente, sei que a dificuldade que é ter um canal, ter um podcast e tal, o que eu vejo dos meus clientes, mas eu vejo que os que escalam mesmo, e aí eu ia te perguntar também o teu objetivo com o podcast, porque se for meio, mesmo que realmente continuar, tornar realmente uma líder, assim, do teu mercado de autoconhecimento, aí a gente precisa realmente escalar um pouco mais. Aí o que tu vê? Que esse é o teu objetivo? Ou tu quer preferir também em um modelo onde só tu faça? Como é o teu objetivo hoje com o podcast? Não, não, meu objetivo com certeza é fazer com que isso seja rentável, escalar, pensar em possibilidades que possam acrescentar, etc. Com certeza. E, e é o que eu falei, né? Eu ainda não consegui fazer um investimento para isso. Eu mesma fui ali sozinha tentando fazer alguma coisa, ou com parceiros, né? Então, quem me ajudou a gravar, enfim, equipe, equipamento, esse tipo de coisa. O estúdio também, quando eu gravei no estúdio. Então, assim, eu quero sim esses resultados, mas aí eu preciso ver também se eu consigo essa possibilidade nesse momento ou não. E assim, até aceitei a reunião porque eu acho que, assim, cada um no seu quadrado, né? Claro, é bom a gente saber fazer as coisas, mas obviamente eu prefiro que tenham pessoas que saibam fazer as coisas para me ajudar e fazer comigo, porque eu vou ter outro resultado que eu tendo que fazer tudo sozinha, aprendendo ali mais ou menos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então, vai ser ótimo conversar com alguém que entende dessa área, que é a parte que eu menos entendo de tudo isso, com certeza, né? Apesar de já ter ali, né, começado a estudar um pouquinho, porque eu precisava entender minimamente da coisa, né? Do YouTube, enfim. E eu gosto de falar também para os meus clientes também que às vezes eu sou um economizador de tempo, né? Porque às vezes a pessoa tá na correria do dia a dia, tá na. Pô, ela tá, tem que levar, tem trabalho e tudo, mas ela chega pra mim e fala, pô, Lucas, eu quero também crescer meu canal. Aí eu falo, tranquilo, tu tem um conteúdo lá, eu vou te mandar uma pasta no Drive, tu só tem o trabalho de pegar o conteúdo lá, baixar e postar. É o único trabalho que a pessoa tem, ou seja, acaba Sim, sendo um economizador de tempo também. Aí eu vou te pedir permissão também para com certeza. compartilhar os vídeos que eu preparei para te explicar um pouco da estratégia também, Letícia. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá bem aqui. Tá conseguindo ver? Tô vendo. Ó, deixa eu pegar um desses vídeos aqui como exemplo. Uma a cada 10. Ó, esse é um modelo de vídeo, Letícia, que a gente está fazendo muito aqui na agência e assim, que está dando muito bom para todos os meus clientes que a gente está fazendo esse modelo. Porque qual é assim a base desse modelo? Quando tu entra lá no teu YouTube, tem vários vídeos onde tu consegue clicar e assim ver qual te interessa mais, né? Isso são no caso dos vídeos longos. Ou seja, o que a gente está fazendo Uhum. e é uma estratégia que eu vi primeiro nos Estados Unidos, depois está vindo no Brasil e assim, tá dando muito bom aqui porque as pessoas estão entendendo que esse modelo meio que já está intrínseco na cabeça das pessoas. A gente já tem esse modelo de ver, por exemplo, no vídeo longo, qual thumb clicar, a partir da imagem, a partir do título, a partir do tema que interessa a gente. Ou seja, a gente está tentando trazer esse modelo dos vídeos longos que as pessoas veem na timeline delas para os vídeos curtos. Ou seja, uma imagem em cima representando o que vai ser o vídeo, o título e a legenda também, para que as pessoas entendam já nos primeiros 3 segundos do que se trata o vídeo. Ou seja, ela vendo do que se trata o vídeo nos primeiros 3 segundos, ela percebe muito mais se ela quer ficar no vídeo. Ou seja, a partir disso a gente tem mais pessoas entendendo do que é o vídeo e assim elas conseguem perdurar, digamos assim, por mais tempo e a gente manter a retenção por mais tempo no vídeo. E a gente sabe que as duas métricas mais Uhum. importantes no caso do YouTube, de qualquer rede social, é a gente prender primeiramente a pessoa no vídeo, ou seja, nos primeiros 3 segundos e tudo, e depois manter a pessoa a partir disso ao longo do vídeo. Ou seja, a partir que a gente entende o que a pessoa quer, a gente oferece para ela e esse conteúdo, eu gosto desse conteúdo.
conteúdo, e aí ela fica no vídeo. Então, por isso que eu Ô, acredito que Lucas, tá falhando um pouco tá aqui a falhando. internet. Só um Opa, claro. minutinho. Eu não sei se a internet cortou, porque eu... Oi, tá me ouvindo Tá cortando um pouco esses. aqui? Oi, tá. Só um minutinho pra trocar a internet, tá? Tá bom. Peraí. Internet, tá? Peraí. Só... A do celular é melhor, né? Não, a minha é boa. Deixa eu ver. Oi, Lucas. Eu acho que agora tá melhor. Oi, tá me ouvindo? Tô. Voltei. É, não, eu tô num café e eu usei a internet daqui, mas eu acho que não é boa. Então eu coloquei a minha do celular, é melhor. Vai ter que repetir ali um minutinho para trás. Beleza. Não, É, tranquilo. ó, você colocou o vídeo, aí você falou de entender e de segurar a pessoa. É exatamente isso. Ah, A, a, e aí, estra- a estratégia é por aí mesmo, assim, resumindo tudo, mas é mais ou menos isso que eu tinha falado. De a gente ter, por exemplo, uma imagem em cima de, por exemplo, do que representa o vídeo, um título chamativo, e aí tu uhum, falando durante o vídeo com as legendas e tudo, vai ficar mais interativo. Ou seja, esse modelo, e certo. assim, resumindo tudo, é o modelo, digamos assim, dois vídeos longos que as pessoas já sabem, as pessoas já entendem esse modelo há muito tempo atrás, porque o YouTube existe desde 2005, se eu não me engano. Então as pessoas já entendem isso e esse é o modelo que a gente está trazendo agora para os vídeos curtos. Então no outro vídeo que eu coloquei ele um pouco mais clean, mas eu coloquei ele meio que, Nós digamos temos que assim, estar bem. da mesma forma, ou seja, a imagem em cima, um título, digamos assim, chamativo, nesse vídeo no caso, né, nesse caso um pouco mais clean, digamos assim, mas Uhum. no mesmo formato que está dando muito certo para os meus clientes. Aí eu vou te mandar esse link no Drive também, Letícia, e vou te pedir permissão agora para compartilhar também a parte da apresentação que eu preparei, né? Combinado. Que foi o plano que eu preparei, que eu pensei assim, no caso, pro teu canal, baseado no meus clientes também. Só que, Lucas, por exemplo, não consigo fazer esse plano contigo agora. Ou seja, o meu WhatsApp vai ficar lá pra ti, então qualquer coisa, no futuro a gente vai ter algo próximo. Ou se tu quiser, Lucas, quero agora, pô, esse investimento muito bom, essa oportunidade dos vídeos e tal, bom precinho, então vai de ti também. Tá conseguindo ver, Letícia? Tô bem. Bom, só me apresentando rápido, né? Eu sou o Lucas, estrategista e criador de vídeos que envolve. Tenho mais de 50 milhões de views em páginas, tanto de que eu criei do zero e tanto em páginas dos meus clientes, né? Alguns clientes dos meus projetos mais recentes, o professor Geografia, não sei se tu conhece, um dos maiores canais de geopolítica e geografia do Brasil. Não Aqui esse é um conheço. formato que eu tinha te explicado, e ele é um formato que está dando muito bom, principalmente no canal dele, ou seja, a gente vê os números, Uhum. ou seja, não adianta só chegar lá e falar que esse formato é bom, ou seja, eu tenho que provar aqui também, então, assim, provando esse formato. Por isso que eu já usei, por isso que eu tenho tanta confiança nele. Então, outros projetos também a galera do DP Podcast, que é um canal mais voltado para o nicho de concurso também, que também foi um case muito grande meu, principalmente esse vídeo aqui, que é um vídeo também que eu acredito que a gente poderia usar no teu podcast, que seria como? Esse vídeo aqui do Thiago, ele tem mais ou menos 3 horas, é um podcast dele de mais de 3 horas. E aí o que a gente faz? Só que tu deve concordar comigo que a pessoa, por exemplo, tem um episódio lá de 1 hora e meia do teu podcast. Tu deve concordar comigo que a maioria das pessoas assiste às vezes até 1 hora, 1 hora e 10, no máximo 1 hora e 20. Isso não é só com o Uhum. teu canal, é com todos os canais do YouTube. Sim. Às vezes aparece alguma outra distração, a pessoa sai, vai ajudar a mãe na cozinha, vai ajudar a fazer qualquer coisa do tipo a partir disso. E aí a pessoa acaba não assistindo até o final. Então, o que a gente faz e o que a gente vai, por exemplo, nessa estratégia do Thiago, a gente chegou um corte, por exemplo, esse corte aqui de 8 minutos ele tava tipo, vamos supor na hora 1 hora e 30 até 1 hora e 38, por exemplo. E a gente tira esse corte que, por exemplo, a pessoa que não chegou lá, ela ainda não viu esse corte. E a gente chega a ela, a gente tira esse corte, coloca uma nova identidade visual nele, coloca um novo título, uma nova capa e a Uhum. partir disso a gente tem esse resultado aqui. Eu tenho até que atualizar esse vídeo já
tá com 290 mil views. Ou seja, para tu ver a Uhum. importância dessa Legal. estratégia que a gente está traçando e que a gente poderia facilmente adaptar para o teu podcast também. Então, alguns dos outros projetos que eu já trabalhei também, do Stellar Cursos. Essa foi uma página no caso do Lugar de Magnata, que foi uma página que eu iniciei lá em 2021, que foi quando eu comecei a perceber o padrão de viralização, como eu editava vídeo, como o formato dos vídeos que mais viralizavam, então eu comecei a perceber esses padrões também. Com a galera do podcast Três Irmãos também, Legal. assim, esse no caso não trabalho mais com esse tipo de nicho, porque é um nicho bem mais polêmico do que hoje em dia. Hoje, nossa, já saí desse nicho, mas obviamente eu tenho que mostrar porque os números são absurdos que eu recebi lá Uhum. no caso dele, mas é um nicho que hoje eu não trabalho muito, mas que me ajudou também nessa minha caminhada, né? Então, Legal. eu gosto de falar também de dois cenários, né, que normalmente meus clientes me abordam, que normalmente a maioria está no cenário A, que é o cenário que às vezes tem poucos vídeos, baixa visibilidade, e tem poucas pessoas novas entrando no canal, e a partir disso perdem uma parcela do mercado, né? Então, o nosso objetivo aqui é justamente chegar nesse cenário B, que é ter uma dominância no mercado, o alto volume de pessoas novas chegando no teu podcast e a tua marca, que tu me falou que tu antes era apresentadora para os outros, aí agora a tua marca apresentando para ti mesmo, ainda mais estabelecida no mercado, né? Então, o que eu vejo que normalmente as pessoas fazem, né? Que chegam comigo, Lucas, mas às vezes eu faço 2 vídeos curtos, às vezes, quando dá, eu faço 3 vídeos longos, aí não capricha na thumb, não pede a pessoa no vídeo. Ou seja, o que eu vejo, Letícia, é que as pessoas fazem vídeo às vezes quando convém elas. E a gente sabe que essa estratégia em pleno 2005 é muito difícil a pessoa dar certo de tanta concorrência, de tanta competição que tem hoje em dia, né? Então, algumas frases Sim. que eu escuto com frequência, né? Eu posto conteúdo toda semana, mas ninguém engaja. Eu quero crescer meu canal, mas não tenho tempo. Já tentei várias ideias, mas não sei o que funciona. Então, a partir dessas frases também que eu escutei, eu criei esse método, né? Que é um método que eu uno a minha inteligência, mas no caso a minha experiência, né? Do que pode dar certo, do que pode dar errado. O Uhum. planejamento, que é no caso que eu iria fazer contigo durante esse período de um mês. A aplicação, que é a produção em massa dos vídeos, ou seja, assim como eu te mandei esses 2 vídeos no Drive totalmente gratuitos, eu ia te mandar mais lá a partir do nosso plano, a partir do nosso pacote. E aí, como eu te disse no início, o único trabalho que tu tens é chegar lá, baixar o vídeo e postar nas tuas redes sociais, se tu tiver mais no Instagram, no TikTok, obviamente no YouTube, etc. E a Uhum. revisão, que é justamente a gente ver o que está dando certo e o que está dando errado, né? E aqui eu gosto de fazer uma reflexão também, antes se tu pudesse direcionar o tempo que tu foca hoje no marketing, às vezes em pesquisas, em temas, e também deixar na tua correria do dia a dia ali. E mesmo assim o teu canal continuasse a crescer a custo zero de tráfego. Não seria interessante pra ti? Uhum. Sim. Seria interessante. E aí eu gosto de colocar aqui algumas vantagens desse método também, que é, né, que você ganha tempo deixando o marketing na mão. Não vou dizer que eu sou o maior especialista do mundo, porque obviamente aqui, no caso, eu só venho para somar, né? Tu falou, obviamente, que não dá pra gente deixar totalmente na mão dos outros, mas aqui aí eu ia vir para somar, ia também te perguntar as coisas do teu nicho, porque tu sabe também, ou seja, a gente estaria aqui unindo Uhum. forças e pode focar na qualidade dos vídeos, do roteiro, da produção e também ver novas pessoas chegando a custo zero de tráfego, no caso do tráfego pago, e você passa a ser reconhecido como um dos maiores e melhores canais do teu nicho e do teu mercado, né? Então eu gosto de dizer para quem não é esse método, né, que eu aplico aqui, que não é para quem acha que os vídeos vão viralizando por algum momento, que fala, Lucas, então, tem cliente que me fala, Lucas, pô, então 1 bilhão de views agora em 10 dias e tal, pô, também não é assim, a gente sabe que a internet ela tem uma, digamos assim, obviamente, leva às vezes um tempo para a gente entender o algoritmo, para a gente ter esse loop de feedback também, e a partir disso a gente consegue crescer de um modo mais rápido do que o normal, mas obviamente não milagroso, né? E não é para quem não está disposto a investir no local mais importante para a sobrevivência, no caso do negócio, no caso do podcast, que é o marketing. É por isso que eu te fiz aquela pergunta de qual o teu objetivo, né? Porque se não for continuar, obviamente, como tu tá, obviamente, respeito e tal, mas se a Uhum. gente quiser crescer ainda mais, tu sabes que a gente precisa desse marketing, Sim. obviamente, mais avantajado, né? E aí eu coloco mais 2 pontos, né? Que não é porque acha que vídeos são coisas de blogueiro, e quem quer chegar vai todo lado tentar ser reconhecido, que eu acredito que não seja o teu caso também, né? Então, para quem é todo esse método, né? Para quem quer crescer na internet de forma acelerada, não milagrosa, obviamente. Para quem não quer perder tempo aprendendo a editar e viralizar vídeos, porque eu vou ser sincero contigo, Letícia. Eu tô nesse mercado desde 2021. Eu moro em Belém hoje, mas eu já fui para São Paulo, já comprei palestra, já comprei Legal. curso, já comprei treinamento, tudo para eu dar mais ainda resultado para meus clientes. Porque eu acho que tu concorda comigo que se eu não tivesse metade dos clientes que eu te apresentei no início, dos resultados, eu não teria credibilidade nem autoridade para te falar metade do que eu tô te falando aqui.
Então, Sim. eu entendendo isso, eu reinvisto muito do que os meus clientes me pagam, eu reinvisto também em treinamentos, em cursos, para eu realmente dar mais ainda resultado para eles, que no final de tudo é o mais importante, né? E aí, o método, Uhum. obviamente, que para quem quer aumentar a qualidade do produto, no caso do seu podcast, e para quem não quer gastar de rios de dinheiro em tráfego, gosto de falar isso porque a gente sabe o custo de tráfego pago hoje em 2025 é simplesmente absurdo. Então, se a gente tiver uma estratégia orgânica para realmente crescer ainda mais o canal, é muito interessante também. Então, agora a Sim. gente chega na parte dos entregáveis, né? Que é no caso o que eu pensei, no caso o pacote principal que eu entrego principalmente para esse cliente que tu viu lá no início e vou te falar também alguns planos alternativos que eu tinha pensado também. Mas o plano principal que eu tenho aqui é no caso esse que é no caso os 4 vídeos longos de 5 a 12 minutos, ou seja, os cortes no caso do teu podcast, juntamente Uhum. com as 4 thumbs e a gente poderia conversar, porque se tu já tivesse, por exemplo, um modelo de thumb feita, tu poderia mandar, ou se não tivesse, Lucas, quero que tu crie um do zero, eu crio um do zero tranquilamente. E aí, Uhum. a partir disso, a gente ia conversando. E justamente com a identidade visual, né? A parte dos Tá. vídeos Vou curtos também, anotando aqui, tá? pode anotar. Esse é um plano que eu pensei, no caso, um plano macro, né? Um plano em geral, que é no caso de 30 vídeos. Aí se falar, Lucas, não, mas tem como ter um plano de 15, 10, às vezes 10, 15, 20 vídeos e tal, tem também. Aí a gente só ajusta um pouco a parte do orçamento, mas aí Tá. pode tranquilamente a partir da condição, a partir do que tu queres também para ti. Aí eu coloco também aqui a parte dos 26 vídeos curtos, que é no caso aqueles vídeos naquele modelo que eu te expliquei, de 15 a 60 segundos mais ou menos. A parte dos efeitos visuais, do suporte ao cliente, que no caso tu tem acesso ao meu WhatsApp, então, Lucas, gostei desse vídeo, pode continuar nesse modelo. Não, Lucas, pode trocar esse modelo aqui, pô, essa palavra e tal. Então, eu tô lá, meu WhatsApp tá lá pra ti tranquilamente. E a análise de performance, que é justamente a gente vê o que tá dando certo, o que tá dando errado e, obviamente, continuar fazendo o que tá dando certo, né? E o resultado, né, no caso do teu canal, ainda mais conhecido e respeitado no mercado, né? Letícia, é isso mesmo que você tá buscando? Eu falei alguma coisa aqui errada, falei alguma coisa aqui que não faz sentido pra ti, é Não, isso mesmo? é isso mesmo. E os números estão aí, então, eu até estava com essa dúvida, mas acho que esses números são orgânicos, né? Não tem tráfego. Não, não. Esse é 100% orgânico. Legal, tá. E aí tem as thumbs também, né? Isso. Tá, beleza. Aí eu E gosto de aí? colocar aqui também a diferença entre o valor e o preço, né? Porque agora a gente chega naquela parte do preço, né? Que eu gosto de colocar também a parte do valor, né? Que obviamente o valor é tudo que eu entrego nesse pacote, né? No caso, a visibilidade, o aumento da marca, ou seja, tudo que eu entrego aqui e justamente para tu crescer, para realmente tu ser ainda mais conhecida, mais respeitada no teu mercado, impactar ainda mais pessoas, porque a gente entra na parte do propósito aqui também, né? Tenho certeza que tu criou uma parte, pelo menos de ti, tinha isso dentro de ti de um propósito de ajudar mais pessoas, ou seja, poderia Uhum. alavancar ainda mais esse propósito, ajudando ainda mais pessoas. Então, tudo isso no valor engloba nessa parte do valor e, obviamente, o preço, obviamente, quanto o cliente, no caso, paga, né? Então, o total desse investimento, Letícia, no caso de tudo que eu aprendi, que eu condensei todo nesse pacote, nesses mais de 4 anos que eu estou nesse mercado e tudo, eu condensei nesse pacote, que é, no caso, 4 vídeos longos, 4 thumbs, 26 vídeos curtos. Isso, no total, normalmente, eu chego a cobrar 4.480. Mas eu estou fazendo um live desconto nesses últimos tempos, que é no caso dando um desconto de mais de R$ 1.000 nesse valor, que seria um valor de 3.240. Porém, antes eu tenho mais um bônus, digamos assim, que é no caso um valor protagonista. Que como funciona esse valor? Ele é um valor que ele dura, digamos assim, por 24 horas, ou seja, são 11h24, ele dura até amanhã, 11h24, que é um valor que eu coloco, no caso, para quem confia, digamos assim, de cara no meu trabalho, para quem confia em tudo que me ouviu dizer aqui, que é, no caso, um valor de R$ 1.000 iniciais, que é, no caso, por exemplo, no início do trabalho tu me paga os 1.000 e aí tu só chega a pagar os outros 1.000 no final do trabalho. Ou seja, fica assim, pelo que eu percebi, eu só colocava os R$ 2.000 aqui, eu não colocava essas parcelas de R$ 1.000. E eu percebi que às vezes ficava pesado para o cliente pagar R$ 2.000 de cara. E aí por isso que eu criei esse modelo de R$ 1.000 antes e R$ 1.000 depois, para facilitar, digamos assim, o método de pagamento dele e ele ter acesso aos vídeos sem até pagar todo o plano todo, porque ele praticamente tem acesso Sim. a todos os vídeos pagando só R$ 1.000. Aí ele paga só os outros depois de que eu entregar todos os vídeos. Então eu acredito que para ele fica um pouco mais fácil. E esse valor, Letícia, ele cabe no teu orçamento ou a gente pode negociar outros planos? No momento, eu acho que não cabe no meu orçamento. Enfim, eu tive vários imprevistos justamente agora. Eu estou num momento mais crítico, vamos dizer assim, exatamente agora. Mas
Me fala dos outros planos também, então, e de qualquer maneira eu vou pensar sobre isso, vou ver o que daria ou não para fazer. Enfim, tem interesse eu tenho, né? Mas talvez eu tivesse que esperar para ser uma coisa um pouquinho mais para frente, daqui uns 2 meses, sabe? Sim, sim. Então pode me apresentar os outros e aí eu vejo o que eu consigo e quando. Não, perfeito. O plano principal, obviamente, ele é esse, mas um plano alternativo, no caso que eu tenho os outros, é no caso uma tabela por demanda, né? Que é no caso se tu quiser, por Hum, exemplo, só mais, Lucas, eu quero mais testar, ou eu quero ver se dá certo, ou eu quero, daqui a 2 meses eu quero fazer esse, por exemplo, que é um plano no caso por vídeo, né? Ou seja, a gente tem, por exemplo, até 5 vídeos no valor de R$ 85 por vídeo, até 10 vídeos R$ 80, mais 15 vídeos 75 e assim sucessivamente. Então, se tu quiser, tá, por exemplo, no caso desse plano que eu apresento, ele é muito baseado na quantidade, né? Ou seja, quanto mais volume, quanto mais. A gente sabe, quanto mais volume a gente consegue mais feedback e assim, obviamente, aumenta ainda mais as visualizações. Não é à toa que, sim, no caso, eu vou ser sincero aqui de novo, os maiores canais assim que eu atendo, eles fecham os maiores períodos comigo, ou seja, às vezes 3, 4, 5 meses. Ou seja, esses são os que sim, dão normalmente os maiores resultados. Porque eles entendem que a internet é um loop de feedback. A gente consegue o feedback, no caso dos vídeos, esse vídeo está no bom, a gente vai, replica e assim sucessivamente. Então, essa é a tabela se tu quiseres também fazer esse teste, no caso, nos 5 vídeos, 10 vídeos, 15 vídeos e assim e por esses são diante. vídeos longos e curtos? Tanto faz? Como é que é? No caso seriam esses aqui seriam mais Eles são os voltados a vídeos curtos, mas seriam também, tá. por exemplo, se tu quiseres, Lucas, eu quero basear nos 7 vídeos, só que 3 curtos e 4 longos, vamos colocar assim. Esse valor ele serve também para esses vídeos. Ah, tá Ou bom, seja, o entendi. valor é para os dois, é baseado na quantidade de cada um que tu quer, digamos assim. Se quer mais Tá bom, curtos, mais longos, etc. entendi. Tá bom, beleza. Certo, Lucas. Bom, gostei bastante. É algo que eu tenho interesse com certeza. Mas, como eu falei, talvez eu tenha que esperar aí pelo menos uns 2 meses. Mas não sei, vou ver, vou fazer conta aqui, vou ver, né? Quem sabe? Se não, provavelmente eu volto a entrar em contato com você sim, um pouquinho mais para frente. Perfeito, então isso eu vou te mandar aqui o link dessa apresentação também, porque aí tu pode ver Ah, todos legal. os valores e tal. E também o link do Dev com os dois vídeos, se quiseres postar, se quiseres analisar um pouco os vídeos, fica à vontade. Então eu vou te mandar lá. Ah, legal. Então, perfeito, Letícia. Muito obrigado pelo teu tempo. Se tu quiser, o meu WhatsApp tá lá. Eu que Qualquer agradeço. pacote que tu queira no futuro, seja, Lucas, eu quero 5, 10 vídeos, eu tenho 60 vídeos, pode me chamar lá que fica à vontade, tá? Combinado. Obrigada, viu, por entrar em contato. Obrigado, Letícia. Muito sucesso no seu canal. Um abraço. Obrigada pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sabia.